Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Emanuela. Estamos dando aí continuidade ao nosso estudo sobre volume, né? E começando aí mais uma aula de matemática para o 8º ano. Se você perdeu as aulas anteriores em que a gente introduziu e a gente começou a falar e resolver algumas questões sobre volume, é bom você dar uma assistida aí nos vídeos anteriores para conseguir se localizar, se entender bem o avançar do assunto, certo? Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar aí sobre a medida do volume de um paralelepípedo retângulo. Então, nós vimos que o volume, ele se trata do espaço ocupado por aquele objeto. Então, o objeto, ele tem um espaço ocupado. Nós vimos que esse volume, normalmente, ele é dado em metros cúbicos, centímetros cúbicos ou decímetros cúbicos. Vimos também como transformar de uma unidade de medida para outra. Mas o que a gente vai estar vendo hoje é como calcular, como encontrar o volume de um paralelepípedo. Então, lembrando aí o que é o paralelepípedo, né? Ele é um prisma, ele é um sólido geométrico que tem nas suas bases retângulos e aqui nas suas faces também retângulos. Então, ele é uma figura geométrica composta somente por retângulos, né? E aí, como é que a gente consegue calcular o volume deste paralelepípedo? Então, tem até um textinho aqui que diz assim, ó. Temos que a medida V, ou seja, do volume desse paralelepípedo retângulo, é igual à soma das medidas dos volumes dos cubos que formam ele. Então, a gente pode aqui entender que cada cubinho desse tem um volume, e se eu somar o volume de todos os cubos, eu tenho um volume total desse meu sólido, né? Então, para isso, o que é que a gente faz? A gente multiplica aqui cada camada pela quantidade de camadas, digamos assim, né? Então, a gente vai multiplicar os cubos de cada camada. Então, nesse caso, a gente multiplicaria. Veja aqui que eu tenho 4 cubos de frente, 2 cubos ao lado e 2 cubos de altura. Então, a gente faria, né? 4 vezes 2 vezes 2, para achar esse volume, né? Então, 4 vezes 2, daí 8, né? Então, quando eu multipliquei esse 4 por esse 2, eu encontro a quantidade de cubos desta camada aqui de baixo. Mas eu tenho 2 camadas, então multiplico por 2 novamente, né? Que é esse 2 aqui, e eu vou encontrar 16. Então, o volume desse meu paralelepípedo é 16. Então, com isso, o que é que a gente pode concluir aí? Que para encontrar a medida do volume de um paralelepípedo retângulo, basta a gente fazer a multiplicação das suas medidas, que é largura, altura e comprimento. Então, uma medida que a gente está chamando de A, de B e de C. Quando eu multiplico essas 3 medidas, essas 3 unidades de medidas do retângulo, a gente vai conseguir encontrar o volume deste sólido geométrico, ok? Que é o paralelepípedo. Desse modo, a gente pode até também dizer que, se a gente observar aqui a base de um retângulo, de um paralelepípedo, né? Essa face aqui, ó, que está aqui embaixo, a gente não tá vendo, né? A área dela é A vezes B. Então, a gente pode até dizer que o volume é a área da base vezes a altura, porque este A vezes B forma a minha base. Então, a base vezes a altura, quantas vezes a base se repete. Então, a gente também pode determinar o volume de um paralelepípedo como a área da base vezes a altura deste paralelepípedo, certo? E aí, nós temos um caso específico, né, de paralelepípedo, que é o cubo, né? O cubo, ele é formado por 6 faces quadradas, que tem todas as dimensões iguais, né? Ele não deixa de ser um paralelepípedo. E aí, o que é que acontece? Como todas as medidas têm a mesma, a gente disse que nós temos a medida de A vezes A vezes A, ou a gente pode determinar como volume sendo A ao cubo, transformando aí essa medida em potência. Então, se eu digo aqui que a medida de A é 3,
o volume vai ser 3 ao cubo, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar aí 27, ok? Bom, pessoal, por hoje é só e até a próxima.